Olá, meu nome é Júlia e vou compartilhar minha história com você. Minha infância foi marcada por risadas calorosas, jantares simples e a constante sensação de que minha família era meu porto seguro. Meus pais, Clara e Roberto, eram pessoas dedicadas e cheias de amor, mas com um senso de disciplina que não deixava espaço para falhas. Você pode ser tudo o que quiser, minha mãe costumava dizer, desde que trabalhe duro e mantenha os pés no chão. Meu pai, por outro lado, era o tipo de homem que preferia mostrar amor em ações, fosse consertando algo que precisávamos ou nos preparando para encarar os desafios do mundo com força e coragem. Eu era a filha mais velha, a responsável, aquela que carregava as esperanças e expectativas da família. Meu irmão mais novo, Felipe, era o oposto, livre, engraçado e sempre conseguia se livrar das responsabilidades com um sorriso travesso. Apesar das diferenças, éramos unidos. Nossas noites em casa eram cheias de histórias, músicas e a certeza de que, apesar dos desafios da vida, tínhamos uns aos outros. Crescer nesse ambiente me deu a base para sonhar alto, mas também a tendência de colocar os outros antes de mim mesma. Afinal, como minha mãe sempre dizia, família vem em primeiro lugar. Foi com essa visão romântica da vida que conheci James. Ele apareceu em um momento em que eu acreditava estar pronta para encontrar alguém especial, alguém com quem construir uma nova etapa da minha história. Nosso encontro aconteceu em uma noite casual, durante uma festa na casa de amigos. Eu estava distraída, rindo de algo que uma amiga havia dito, quando ele se aproximou com aquele sorriso que parecia iluminar o ambiente. Posso me juntar à conversa ou estou interrompendo algo importante? Ele disse, com uma leveza que imediatamente chamou minha atenção. Nosso diálogo fluiu como se já nos conhecêssemos há anos. James tinha uma maneira tranquila de ouvir e uma curiosidade genuína sobre os outros. Ele perguntou sobre minha vida, minha família e meus sonhos, e a cada resposta parecia ainda mais interessado. Quando ele falou sobre a própria família, seus olhos brilharam. Ele era o caçula de uma grande família, que descreveu como unida e cheia de vida. Minha mãe é quem mantém todos nós juntos, disse ele, sorrindo. Ela é a base de tudo. Espero que você a conheça algum dia, acho que vocês se dariam muito bem. Naquele momento, não consegui evitar sentir uma pontada de esperança. Crescer em uma família pequena sempre me fez admirar aquelas cheias de histórias e tradições. A ideia de um futuro ao lado de alguém que valorizava tanto os laços familiares parecia um sonho. Nos meses que se seguiram, James mostrou ser tudo o que eu sempre quis. Ele planejava encontros românticos, trazia flores sem motivo e sabia como transformar dias comuns em momentos especiais. Nossa conexão era tão natural que eu me pegava pensando que talvez ele fosse a peça que faltava na minha vida. Quando ele me apresentou à sua família, senti que meu lugar ao lado dele estava se confirmando. Eles eram receptivos, calorosos e faziam questão de me incluir em suas conversas e tradições. Sua mãe, em particular, foi um destaque. Com um sorriso caloroso e uma atitude firme, ela segurou minhas mãos e disse: "Você já faz parte da família." Foi impossível não me sentir acolhida. James era atencioso e carinhoso, e sua família parecia ser o complemento perfeito para o que eu sempre sonhei. Houve pequenos momentos em que percebi que o envolvimento deles em sua vida era maior do que eu esperava, mas naqueles dias eu via isso apenas como uma expressão do amor que tinham por ele. Com o tempo, nosso relacionamento continuou a crescer, mas, junto com ele, vieram os primeiros ajustes. James era o tipo de pessoa que estava sempre disponível para ajudar sua família, e eu admirava isso. Família vem em primeiro lugar, ele dizia, ecoando algo que eu mesma aprendi desde pequena. No entanto, comecei a notar que esses compromissos muitas vezes entravam em conflito com nossos planos. Uma vez, planejamos passar um fim de semana romântico em uma pousada charmosa. Tudo estava pronto, as reservas feitas, as malas prontas, quando ele recebeu uma ligação de sua mãe. "Amor", ele disse, desligando o telefone com um olhar preocupado. "Meu pai precisa de ajuda. Vamos ter que adiar a viagem." Eu sorri, tentando não deixar transparecer minha decepção. "Claro, podemos remarcar", respondi, convencida de que pequenos sacrifícios eram parte de qualquer relacionamento.
James parecia grato, prometendo que compensaria de alguma forma. E como sempre, ele cumpriu, organizando um jantar especial na semana seguinte. Esses gestos me fizeram acreditar que valia a pena ser flexível. Mas, aos poucos, comecei a perceber um padrão. Jantares eram cancelados para resolver problemas em família, visitas de fim de semana se transformavam em encontros familiares com todos presentes, e conversas sobre nosso futuro sempre acabavam envolvendo a opinião de alguém da família dele. Uma noite, durante um jantar na casa dos pais de James, sua mãe sugeriu casualmente: James, seria ótimo se vocês morassem mais perto. Assim, ficaria mais fácil ajudar quando precisarmos. Ele concordou sem hesitar. Sim, faz sentido, respondeu, sem nem me consultar. Fiquei quieta, mas por dentro me perguntei se ele sequer considerava nossa visão como um casal. Seria sempre assim? Eu amava James, e ele me fazia feliz, mas havia uma pequena voz dentro de mim que começava a questionar o quanto eu precisaria ceder para que tudo funcionasse. Ainda assim, eu escolhi acreditar que essas situações eram normais e que, com o casamento, tudo encontraria seu equilíbrio. James era o homem certo para mim, e eu estava determinada a fazer dar certo. Os preparativos para o casamento começaram com a empolgação que eu sempre imaginei que teria ao planejar um dos dias mais importantes da minha vida. James e eu escolhemos uma data perfeita, e eu já podia visualizar como tudo seria: uma celebração simples, romântica, com toques pessoais que refletissem nossa história. Mas logo percebi que, ao me unir a James, estava automaticamente unindo nossa celebração à família dele. Temos algumas ideias para ajudar vocês, disse sua mãe em uma reunião que James havia insistido para que tivéssemos com sua família. Queremos garantir que tudo seja perfeito. No início, aceitei as sugestões com gratidão. Afinal, era bom sentir que eles estavam interessados no nosso dia especial. Mas as sugestões rapidamente se tornaram decisões. O local que eu imaginava ao ar livre foi trocado por um salão que a mãe de James achava mais adequado. A lista de convidados, que eu queria íntima, cresceu para incluir parentes distantes e amigos que eu sequer conhecia. Até mesmo as flores, as quais eu sonhava em escolher pessoalmente, foram decididas sem a minha opinião. James parecia não ver problema. Eles só querem ajudar, dizia ele, com aquele tom tranquilizador. Eles fazem isso porque nos amam. Eu queria acreditar nisso. Queria acreditar que tudo fazia parte do carinho que tinham por nós, mas, a cada decisão tomada sem meu consentimento, sentia minha visão do casamento se esvaindo. Quando tentei conversar com James sobre isso, ele foi receptivo, mas prático. Amor, isso é só um dia. O que importa é o nosso casamento, não a festa. Se isso os faz felizes, por que não podemos ceder um pouco? Ceder um pouco. Essa frase ficou ecoando na minha mente enquanto os dias passavam e eu assistia, impotente, o controle do nosso casamento ser tomado por outras pessoas. Mas, por amor a James, decidi guardar minhas frustrações e focar no que era mais importante: estávamos construindo um futuro juntos. No dia do casamento, acordei com uma mistura de nervosismo e excitação. Olhei para o vestido pendurado, o mesmo que escolhi meses antes com tanto cuidado, e tentei lembrar o que aquele dia deveria significar. Era sobre nós dois, certo? Sobre o começo de uma nova etapa. Respirei fundo e me preparei, determinada a aproveitar o momento. O salão estava lindamente decorado, mas não era o que eu tinha imaginado. As cores, as flores, a música, tudo refletia os gostos da família de James, especialmente da sua mãe. Quando entrei, acompanhada pelo meu pai, vi que muitos rostos eram desconhecidos. Parentes de James e amigos dos pais dele enchiam o espaço, enquanto minha própria família parecia um pequeno grupo em meio à multidão. Durante a cerimônia, James olhava para mim com ternura, e por um momento me lembrei do porquê de tudo aquilo. Era ele. Tudo o que importava era ele. Segurei firme sua mão enquanto trocávamos nossos votos, tentando ignorar a presença esmagadora de todos ao nosso redor. Mas a sensação de desconexão voltou durante a recepção. O que deveria ser uma celebração do nosso amor parecia mais um evento para exibir a grandiosidade da família de James.
Sua mãe fazia discursos elaborados, os irmãos dele organizavam atividades e brindes, e eu era constantemente interrompida por pessoas que queriam tirar fotos ou fazer comentários sobre como eu era sortuda por entrar em uma família tão incrível. A certa altura, minha mãe se aproximou de mim. Ela me abraçou e disse baixinho: "Você está linda, querida. Não deixe nada estragar esse dia. Esse momento é de vocês." Aquelas palavras me deram forças para sorrir e seguir adiante. Apesar de tudo, eu ainda acreditava que, com o casamento, as coisas mudariam. Agora que James e eu estávamos começando nossa própria família, imaginei que ele naturalmente colocaria nosso relacionamento em primeiro lugar. Naquela noite, enquanto estávamos finalmente a sós, James segurou minha mão e me olhou com um sorriso cansado, mas cheio de carinho. "Foi um dia incrível, não foi?" perguntou ele. Balancei a cabeça afirmativamente. "Sim, foi", respondi, escondendo o nó que crescia em minha garganta. Eu não queria arruinar o momento com minhas frustrações. James estava feliz, e isso era o suficiente por enquanto. Olhando para ele, reforcei minha promessa silenciosa: eu faria tudo para que nosso casamento fosse forte e feliz. Mesmo com os desafios, eu acreditava que o amor que tínhamos era maior do que qualquer obstáculo. Afinal, não é isso que o casamento deveria ser? Enfrentar tudo juntos? Mas, no fundo, uma pequena voz sussurrava que aquele dia era apenas o começo de um novo capítulo, e talvez não fosse exatamente como eu havia imaginado. No dia após o casamento, entre agradecimentos e visitas inesperadas da família de James, tudo o que eu queria era um momento em que finalmente embarcaríamos para nossa lua de mel. Por semanas, visualizei cada detalhe da viagem, as praias, os jantares sob as estrelas, o tempo de qualidade só para nós dois. Seria o início perfeito para nossa nova vida juntos. Na manhã em que estávamos prontos para arrumar as malas, James pediu para conversarmos. "É algo rápido, mas acho que precisamos alinhar as coisas antes da viagem", disse ele, com um sorriso que, por algum motivo, não me tranquilizou. Nos sentamos no sofá, e ele começou, escolhendo cuidadosamente as palavras. "Amor, minha família teve uma ideia. E bem, todos concordamos que faria sentido." Ele fez uma pausa, hesitando. "Eles vão se juntar a nós na viagem." Por um momento, achei que não tinha entendido. "Eles quem?" perguntei, rindo sem acreditar. "Meus pais, meus irmãos, alguns primos." "Na verdade, todos estão muito animados", continuou ele, como se estivesse compartilhando boas notícias. "James, isso era para ser nossa lua de mel", protestei, tentando manter a calma. "Um momento só nosso, lembra?" Ele suspirou e tomou minha mão. "Eu sei, mas pense nisso como uma oportunidade. Você é parte da família agora." Me esforcei para não explodir naquele momento. Respirei fundo, tentando encontrar as palavras certas. "James, com todo o respeito, acho que essa decisão deveria ter sido nossa. Não é justo que algo tão importante para nós tenha sido planejado sem sequer me consultar." Ele apertou minha mão, como se quisesse me acalmar. "Eu entendo como você se sente. Mas, veja bem, todos já compraram as passagens, reservaram os hotéis. É impossível cancelar agora. Se você não quiser ir, eu entendo. Pode ficar aqui organizando as coisas. Assim, quando eu voltar, a casa estará pronta, com tudo no lugar, os presentes, as malas, tudo arrumado. E prometo, faremos uma lua de mel só nós dois em breve." Meu coração despencou. "Você quer que eu fique para trás, sozinha, enquanto você vai com sua família na nossa lua de mel?" "Não é isso", ele respondeu, visivelmente incomodado. "É só que, esse tempo será útil. Você pode organizar as coisas aqui enquanto a gente aproveita a viagem com a família. Depois, teremos tempo só nosso, eu juro." Havia tanta certeza na voz dele, tanta falta de noção, que fiquei sem palavras por alguns segundos. Então, finalmente, falei, com a voz mais calma que consegui reunir: "Entendi. Se é isso que você acha melhor, então tudo bem." Ele sorriu, aliviado. "Obrigado por entender."
Você é incrível, sabia? Isso só prova o quanto você está comprometida com a nossa vida juntos. Enquanto ele voltava ao quarto para terminar de arrumar suas coisas, permaneci sentada, tentando processar o que acabará de acontecer. A lua de mel, que deveria ser o início de uma vida a dois, havia se transformado em uma viagem familiar da qual eu não era prioridade. E agora, ele queria que eu ficasse em casa, organizando coisas como se eu fosse uma empregada. Levantei-me devagar, fechei a porta do quarto e permiti que as lágrimas caíssem. Era mais do que decepção. Era a percepção de que, naquele relacionamento, eu sempre seria secundária às vontades de James e de sua família. Mas, pela primeira vez, algo dentro de mim se rebelou. Não, eu não ficaria para trás, esperando que ele voltasse como se nada tivesse acontecido. Lembrei-me da casa de férias dos meus pais no Havaí, o lugar que eles haviam sugerido como destino da nossa lua de mel e que James havia rejeitado. Agora parecia o lugar perfeito para recomeçar. Sem pensar duas vezes, peguei meu telefone e reservei um voo de última hora. Arrumei minhas malas em silêncio, escrevendo um bilhete breve para James antes de sair. Espero que você aproveite sua viagem. Vou tirar um tempo para mim. Podemos conversar quando voltar. Deixei o bilhete na mesa da cozinha, peguei minha bagagem e fui para o aeroporto. O som das rodas da mala ecoando no silêncio da casa parecia acompanhar meus pensamentos. Eu não sabia o que me esperava no Havaí, mas sabia que estava fazendo algo por mim mesma. Enquanto o avião decolava, olhei para o horizonte e senti algo novo, uma mistura de liberdade e determinação. A lua de mel que eu sonhei pode não acontecer, mas o Havaí seria o começo de algo maior, uma nova fase da minha vida, onde eu finalmente começaria a me colocar em primeiro lugar. Cheguei ao Havaí tarde da noite, exausta, mas determinada a transformar aqueles dias em algo especial. A casa dos meus pais era um pequeno pedaço do paraíso. O som das ondas quebrando na praia, o aroma do sal no ar e o farfalhar das palmeiras me receberam como um abraço silencioso. Senti uma centelha de liberdade. Nos primeiros dias, entreguei-me ao descanso. Dormi até tarde, explorei a cozinha local e passei horas na praia, apenas observando o mar. Mas, à medida que a tranquilidade tomava conta de mim, as reflexões começaram a emergir. Lembrei-me dos últimos meses, do casamento, dos sacrifícios e da forma como as prioridades de James sempre pareciam excluir as minhas. Comecei a reconhecer um padrão que antes parecia insignificante, mas agora era impossível ignorar. James não era apenas um homem que valorizava sua família, ele a colocava acima de tudo, incluindo nosso relacionamento. E eu, na tentativa de agradá-lo, tinha aceitado isso sem questionar. Comecei a me perguntar: e minhas necessidades? Meus sonhos? Será que eu estava disposta a passar o resto da vida como um reflexo das expectativas de outra pessoa? Naquele dia, decidi que precisava colocar minha felicidade em primeiro lugar. Fiz algo que nunca imaginei que faria: inscrevi-me em aulas de surf, um sonho que sempre tive, mas que nunca me permiti realizar. Sentir a força do oceano enquanto tentava me equilibrar na prancha foi um lembrete poderoso de que, mesmo diante de algo imenso, eu podia encontrar meu lugar. Conforme os dias passavam, minha confiança crescia. Não era apenas sobre James ou sua família. Era sobre mim, minha identidade e o que eu merecia. Na última noite antes de voltar para casa, sentei na varanda da casa, observando o pôr do sol, e fiz uma promessa silenciosa: nunca mais permitiria que minha vida ficasse em segundo plano. Voltar para casa seria difícil, mas eu sabia que estava pronta para enfrentar o que viesse. O Havaí não foi apenas uma fuga, foi o início de um processo de cura e autodescoberta que, no fundo, eu sabia que era inevitável. O voo de volta foi silencioso, mas minha mente estava uma multidão de pensamentos. No Havaí, encontrei momentos de paz e clareza, mas sabia que o retorno à realidade seria desafiador. Decidi que não voltaria para a casa onde James e eu havíamos combinado de morar após o casamento. Em vez disso, fui direto para a casa dos meus pais, onde sabia que encontraria o apoio e a segurança que tanto precisava naquele momento. O que eu não estava preparada era para a enxurrada de mensagens que me aguardava ao ligar o telefone. Assim que liguei meu telefone,
ele começou a vibrar incessantemente, e as notificações não paravam de aparecer. Antes de embarcar para o Havaí, eu havia desligado o aparelho intencionalmente. Não queria ser bombardeada pelas mensagens que certamente receberia de James e de sua família, criticando minha decisão de ir para o Havaí em vez de cumprir meu papel de organizar a casa como uma empregada. Agora, ao ligar o telefone novamente, as mensagens de James eram exatamente como eu temia. As primeiras tentavam soar compreensivas: amor, podemos conversar? Não quero que você se sinta deixada de lado. Mas o tom mudou rapidamente. As mensagens começaram a acusar: você foi egoísta e ingrata por ter me abandonado logo após o casamento. A última mensagem era mais fria: você precisa entender que esse casamento só funcionará se estivermos alinhados. Espero que veja seu erro antes que seja tarde demais. As mensagens da mãe de James eram ainda mais ácidas, escritas com o único propósito de me ferir. É decepcionante ver como você está tratando meu filho depois de tudo o que fizemos por você. É óbvio que sua família teve uma má influência sobre você. Você precisa se desculpar e corrigir essa situação. Lendo aquelas palavras, senti a mesma indignação que tinha me levado a embarcar para o Havaí. Eles esperavam que eu pedisse desculpas por simplesmente priorizar meu próprio bem-estar e me recusar a ser tratada como alguém sem valor. A raiva crescia a cada linha, mas também me deu mais certeza de que minha decisão de me afastar havia sido a mais correta. Pensei que pudesse ignorar a situação, mas isso mudou quando meus pais me ligaram. Minha mãe, com a voz trêmula, contou que minha sogra e a cunhada haviam aparecido em sua casa exigindo saber onde eu estava. Elas chegaram a levantar acusações absurdas, insinuando que minha família estava sabotando meu casamento. A cena atraiu a atenção dos vizinhos, deixando meus pais constrangidos e preocupados. Depois de desligar, fiquei imóvel por alguns minutos. A realidade estava me pressionando por todos os lados. Aquele assédio não afetava apenas a mim, agora minha família também estava sendo envolvida. Respirei fundo e tomei uma decisão: eu precisava agir. Liguei para James, e assim que ele atendeu, sua voz soou cansada, mas ainda carregava aquele tom de cobrança que eu já conhecia bem. Finalmente Julia decidiu me ligar. Ele começou, sem esconder a irritação. James, cortei, com voz firme e direta. Vamos deixar algo claro: eu não sou a errada nessa história. Não fui eu quem escolheu transformar nossa lua de mel em uma viagem familiar. Não fui eu quem ignorou completamente os meus sentimentos e fez planos sem me consultar. Ele tentou me interromper. Julia, você está exagerando. Exagerando? Interrompi, com a voz alterada. Você e sua família agem como se eu fosse ingrata por não aceitar algo absurdo. Esperam que eu fique quieta e aceite ser tratada como se minhas necessidades não importassem. E agora você quer que eu peça desculpas? Por quê? Por não me curvar às exigências de todos vocês? Isso é ridículo, James. Ele ficou em silêncio por um momento, provavelmente tentando formular uma resposta, mas eu não dei espaço para isso. Se alguém aqui deve pedir desculpas, é você. Você escolheu ignorar o que realmente importa nesse casamento, nós dois. E agora age como se eu fosse a culpada. Não vou aceitar isso. Amor, você está levando tudo para o lado errado, ele finalmente disse, com uma calma forçada. Minha família só quer o melhor para nós. Se quisessem o melhor para nós, teriam me respeitado, comecei, minha voz firme, mas carregada de frieza. E se você quer que esse casamento continue, vai precisar tomar uma decisão, ou eles ou eu. Não vou aceitar ficar em um relacionamento onde sou tratada como menos importante. Você precisa escolher o que realmente importa. Do outro lado da linha, houve um breve silêncio, mas logo James perdeu o controle. Sua voz, antes calma, tornou-se agressiva e cheia de rancor. Você acha mesmo que pode me forçar a escolher? Minha família sempre virá em primeiro lugar, Julia. Eles são minha prioridade, e eu nunca vou trocá-los por alguém como você, uma mulher ingrata que me abandona logo após o casamento para tirar férias no Havaí. O insulto bateu forte, mas não me abalou.
Eu já esperava algo assim, embora ouvir fosse diferente. Antes que eu pudesse responder, outra voz entrou na linha. Era a mãe dele, claro. A sogra que, durante todo o relacionamento, usava um tom educado, mas agora falava sem máscaras. Júlia, você não tem vergonha? Egoísta e ingrata. Nós te acolhemos na nossa família, e é assim que você agradece? Meu filho merecia alguém que soubesse o seu lugar, não alguém que foge ao primeiro sinal de responsabilidade. Você é uma decepção. Respirei fundo, tentando manter a compostura, mas a raiva fervia dentro de mim. Com todo respeito, comecei, minha voz fria. O que vocês chamam de acolhimento foi uma constante tentativa de me transformar em uma serviçal. Eu aceitei muita coisa calada por amor ao James, mas isso acabou. Não vou mais tolerar ser tratada como alguém inferior. Minha sogra resmungou algo sobre má influência da minha família, mas antes que ela pudesse continuar, James interrompeu. Você acha que foi fácil para mim? Ele gritou, sua voz carregada de frustração. Minha mãe sempre disse que você não era boa o suficiente, mas eu insisti. Eu defendi você, Júlia, e é assim que você me retribui? Com abandono? Eu ri, de forma sarcástica. Defendeu? Você sequer tentou me entender. Você ficou calado enquanto sua família controlava nosso casamento e ignorava completamente os meus sentimentos. E agora quer jogar a culpa em mim? Isso é ridículo. Você está exagerando, ele retrucou, tentando recuperar o controle. Minha família só quer o melhor para nós. Se quisessem o melhor, teriam me respeitado desde o começo, respondi, minha voz carregada de uma calma que contradizia o tumulto interno. Mas sabe de uma coisa? Você já fez a sua escolha. E eu também. Prepare-se para assinar os papéis do divórcio. Você está cometendo o maior erro da sua vida. Ele gritou, mas eu já estava decidida. Não, respondi com firmeza. O maior erro seria continuar nesse casamento. Desliguei antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa. Minhas mãos tremiam, mas não de medo. Era raiva misturada com uma estranha sensação de alívio. Eu havia falado tudo o que precisava, sem medo das consequências. Enquanto olhava para o telefone em silêncio, uma certeza tomou conta de mim, eles haviam mostrado quem realmente eram, e eu estava pronta para seguir em frente. Não seria fácil, mas pela primeira vez em muito tempo, eu sabia que estava fazendo a escolha certa. Poucos dias depois, recebi uma mensagem inesperada de uma mulher chamada Pam. Ela explicou que havia ouvido falar da minha situação por meio de amigos em comum e queria conversar comigo. O nome soou familiar, e ao verificar suas redes sociais, percebi que era a ex-namorada de James. Minha curiosidade superou minha hesitação. Marcamos um café, e quando Pam chegou, ela parecia tranquila, mas havia algo em seus olhos que indicava que entendia exatamente o que eu estava passando. Depois de algumas introduções, ela foi direto ao ponto. Quando ouvi o que você está enfrentando, começou, não pude deixar de me identificar. James tem um padrão. E infelizmente, sua família também. Pam começou a compartilhar sua experiência, e a cada palavra, senti como se ela estivesse descrevendo minha própria história. Ela contou como, no início, James parecia ser o parceiro ideal, atencioso, carinhoso e com uma forte ligação familiar. Mas, com o tempo, essa proximidade com a família se mostrou sufocante. Cada plano que fazíamos era interferido por eles, explicou. E sempre que eu tentava colocar limites, James me acusava de não ser compreensiva. Ele nunca conseguia enxergar o problema, porque, para ele, aquilo era normal. O que mais me marcou foi quando Pam contou sobre um fim de semana que ela e James haviam planejado. À última hora, a mãe dele fingiu estar doente, arruinando os planos do casal. Percebi que não era apenas uma família unida, mas uma família manipuladora, disse ela. Pam também descreveu como, em jantares familiares, era esperado que ela limpasse a mesa e lavasse a louça, enquanto os outros relaxavam. James nunca interveio, tratando aquilo como algo natural. Enquanto ela falava, senti uma mistura de validação e tristeza.
Era assustador perceber o quanto nossas histórias se pareciam. Mas, ao mesmo tempo, ouvir alguém que já havia passado por aquilo me deu uma nova perspectiva. Eu esperei por muito tempo que ele mudasse, concluiu Pam. Mas a verdade é que James nunca enxergou o problema, porque, para ele, a família sempre vem primeiro, mesmo às custas de quem está ao lado dele. Ao terminar nosso café, Pam segurou minha mão e sorriu. Você merece mais do que isso. Não deixe que eles façam você duvidar de si mesma. Naquela noite, refleti sobre tudo o que Pam havia dito. Sua história ecoava em minha mente, reforçando a certeza de que eu não estava exagerando ao pedir o divórcio. James e sua família haviam me desrespeitado de formas que eu não podia mais ignorar. E, pela primeira vez, percebi que meu futuro não precisava depender de um casamento que me fazia questionar meu próprio valor. Eu podia escolher a mim mesma. E foi exatamente isso que decidi fazer. Após semanas de silêncio e introspecção, decidi dar um passo para retomar minha vida social. Minha melhor amiga, que havia sido um pilar de apoio durante todo esse período, insistiu para que eu fosse à sua festa de aniversário. Relutante, mas desejando alguma normalidade, aceitei o convite. A festa estava em pleno andamento quando cheguei. As luzes cintilantes e o som de risadas enchiam o ambiente, e pela primeira vez em semanas, senti uma ponta de alívio. Era bom estar entre amigos, cercada por pessoas que realmente se importavam comigo. Por algumas horas, consegui esquecer o caos que James e sua família haviam trazido à minha vida. Mas a tranquilidade não durou. No meio da noite, James apareceu na festa, seu rosto contorcido em uma mistura de raiva e frustração. Antes que eu pudesse reagir, ele veio direto na minha direção. Julia, podemos conversar agora? Ele exigiu, sua voz alta o suficiente para atrair olhares curiosos. James, isso não é o momento nem o lugar, respondi, tentando manter a calma enquanto todos ao redor observavam. Você acha que pode me ignorar assim? Ele continuou, ignorando meus apelos. Depois de tudo o que fiz por você, é assim que você me trata? Respirei fundo, tentando não me deixar levar pela irritação. James, eu já tomei minha decisão. Você não vai mudar nada fazendo esse tipo de cena. Ele perdeu o controle, acusando-me de ser egoísta e ingrata, até mesmo insinuando que eu tinha algo a esconder. Você está acabando com o nosso casamento por capricho, Julia. Isso é um erro, e você vai se arrepender. Um amigo interveio, tentando acalmar James, mas ele se tornou ainda mais irracional, gritando e apontando o dedo. A situação escalou até que outros convidados o escoltassem para fora da festa. Enquanto ele era levado, James me lançou um último olhar cheio de raiva e desespero. Você está cometendo o maior erro da sua vida, Julia. Fiquei parada ali, sentindo vergonha, tristeza e alívio. Sabia que aquele comportamento só reforçava que minha decisão de seguir em frente era certa. Após o episódio na festa, decidi que não podia mais adiar. Era hora de encerrar essa situação de vez. Liguei para a mãe de James, e fui direto ao ponto. Precisamos conversar, comecei. Vocês ultrapassaram todos os limites. Não vou aceitar mais interferências. Se James ou qualquer um de vocês continuar me assediando, tomarei medidas legais. A reação dela foi inicialmente de incredulidade. Julia, você está exagerando. Tudo o que queremos é manter a família unida. Se manter a família unida significa destruir minha paz e minha dignidade, então não, obrigada, respondi, firme. Já tenho tudo documentado, e não hesitarei em entrar com uma ordem de restrição contra James e quem mais for necessário. Vocês precisam aceitar que isso acabou. Depois de um longo silêncio, ela finalmente cedeu. Seu tom mudou, agora mais cauteloso. Eu vou conversar com ele, disse, quase em um sussurro. Dias depois, recebi a notícia de que James havia assinado os papéis do divórcio. Meu advogado me confirmou que todo o processo estava encaminhado, então senti o peso das últimas semanas começar a diminuir. Com o divórcio finalizado, decidi dar um presente a mim mesma, uma nova fase da minha vida.
Meus pais me acolheram calorosamente em sua casa por um tempo, e ali encontrei o apoio e o amor que tanto precisava para recomeçar. Comecei a investir tempo em coisas que realmente me faziam feliz. Voltei a praticar hobbies que havia deixado de lado, reencontrei amigos antigos, e aos poucos, reconstruí minha autoestima. Aprendi a valorizar a mulher que sou, não mais definida pelas expectativas de alguém ou por um relacionamento fracassado. Certa tarde, enquanto caminhava por um parque próximo, sentindo o sol aquecer meu rosto, percebi que estava em paz. Olhei para o céu, que estava tingido com as cores do pôr do sol, e sorri. Não era o final que eu esperava, mas era o início de algo muito melhor, o começo da minha liberdade, da minha felicidade e, acima de tudo, do meu amor próprio. Gostou da história? Deixe seu comentário aqui embaixo e não esqueça de curtir o vídeo. Se você gosta de histórias emocionantes, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as próximas. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.